Vamos fazer o seguinte, substituição de peso aqui no TMC 360, sai o camisa 10 Ravache, entra o camisa 10 Jamil Chad, porque continuamos falando de Papa e, de certa forma, sobre o mesmo alinhamento aí, as mesmas preocupações da igreja que são emuladas então pelo Papa, figura central. O que acontece agora? O pontífice, num ato histórico, pediu perdão pelo papel da Igreja Católica na legitimação da escravidão e por condenar esse ato por séculos. O texto foi publicado há pouco por Leão XIV e o nosso Jamil Chad tem detalhes. Oi, Jamil, bom dia. Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, bom dia a todos. De fato, é o mesmo texto que o nosso colega trazia aí com tanto detalhe, com tanta riqueza sobre inteligência artificial, Joana. Mas com um detalhe, ao debater justamente o acesso a terras raras, o acesso aos recursos naturais que são necessários justamente para fazer essa nova tecnologia ser a nossa realidade também, o que o Papa alerta é justamente para o risco de um neocolonialismo, da volta justamente da procura por recursos naturais. E aí ele faz esse desvio, Joana, ele volta a falar justamente do colonialismo, da escravidão e, para a surpresa de muita gente, no meio do texto, que falava justamente sobre inteligência artificial e as novas formas de escravidão, ele vai e pede perdão pelo envolvimento da Igreja Católica em séculos de escravidão. Não só a escravidão, obviamente, de africanos que foram transportados de forma forçada do continente africano para a América Latina, mas, obviamente, também dos indígenas que estavam na América Latina. Então, é algo inédito. A Igreja, é verdade, já condenou a escravidão em outros momentos da história, mas nunca tinha assumido qualquer tipo de responsabilidade e nem tinha pedido perdão, ou seja, pelos próprios atos da Igreja. Portanto, eu diria, com alguns séculos de atraso, o Papa Leão XIV faz esse gesto bastante simbólico e histórico, eu diria. Jamil, recentemente, me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi no fim do ano passado, né, o rei Felipe da Espanha, ele falou de abusos e injustiças aqui na América Latina, num contexto bem semelhante a esse usado pelo Papa agora na encíclica. Interessante, sinal dos tempos, no momento em que o mundo anda tão mudado, né, Jamil, aparecerem essas ilhas de reconhecimento de atrocidades passadas, né? Exatamente. E, Felipe, esse gesto do rei da Espanha gerou muita polêmica dentro da Espanha, inclusive com a extrema-direita, questionando que ele não teria o direito de tomar tal ato. Então vamos esperar para ver qual vai ser também a reação diante dessa postura agora do Papa. A ONU recentemente aprovou uma resolução dizendo, basicamente declarando a escravidão como o maior crime contra a humanidade já registrado. Então existe sim um movimento nesse sentido, que vai, obviamente, no sentido contrário, por exemplo, de Donald Trump, que quer acabar com o debate sobre o racismo nos Estados Unidos e na agenda internacional também. No caso do Papa, é muito interessante, porque, olha só, Joana, Felipe, ele na verdade, os seus ancestrais, ele tem, inclusive, ancestrais negros. Ele tem uma parte de uma família que teria vindo justamente do Haiti, tanto com donos de escravos, mas também os próprios escravizados. Ou seja, é uma pessoa que sabe, conhece na sua própria família. Um outro detalhe, ele passou 18 anos no interior do Peru como religioso, claro, conhecendo e convivendo com grupos indígenas, com aquela tradição, com aquela cultura. Ou seja, é alguém que vem com essas duas, eu diria, com esses dois componentes. Não é por acaso, Felipe e Joana, que o próprio Itamaraty, tem gente dentro do Itamaraty que considera o Papa Leão XIV como o primeiro Papa amazônico. Por quê? Justamente por conta dessa experiência dele de 18 anos, basicamente nas entranhas da floresta amazônica peruana. Pelo menos da minha parte, para terminar, Jamil, vou lembrar de outro aspecto de pedido de desculpas, podemos dizer assim, da Igreja Católica, e esse já faz muitas décadas, que foi sobre omissões, vamos deixar assim, com relação ao Holocausto. Isso a gente está falando de anos 60.
A diferença, e isso está para a gente ver, é que hoje nós temos redes sociais e um mundo... Vamos supor que o mundo já fosse polarizado nos anos 60 e era no âmbito da Guerra Fria, ok. Mas hoje a gente tem as redes sociais, tem todo esse barulho, né? Então, isso que você falou, esperar para ver o que acontece, alguma manifestação de Donald Trump, dos governos, né, dos setores de extremo um lado, extremo outro e tal, porque o barulho hoje em dia é muito maior, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, claro, o barulho também daqueles que querem que o Vaticano vá além. Além do pedido de perdão, de alguma forma recompense ou compense ou crie algum tipo de fundo justamente para lidar com, claro, a herança de tudo isso, de séculos de escravidão no mundo. Esse é um debate muito acalorado, sem dúvida nenhuma. Alguns considerando que isso seria insuficiente, que o pedido de perdão deveria ser só o início, justamente, de um processo maior, e outros, de outro lado, no caso da extrema-direita, dizendo que não cabe justamente reavaliar a história, porque, afinal de contas, a história já foi dada. O que o Papa diz, basicamente, é que, justamente ligando com o comentário do nosso colega que veio antes, aqui comentando justamente inteligência artificial, para a gente lidar com essas novas tecnologias, elas vão ter de lidar com recursos naturais. E esses recursos naturais correm um risco justamente de recolocar o mundo numa espécie de trilha do neocolonialismo. Valeu, Jamil. Até amanhã. Abraço, Bom dia a todos. Valeu.